Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o DEVA 11, fundo imobiliário de papel, que vem sofrendo uma queda bem expressiva aí, principalmente hoje, onde a gente vai ver aqui tá com quase 7% de queda no dia, que é uma das quedas bem grandes aí de 2023. Vamos entender nesse momento, para quem já acompanha aí o canal, viu um vídeo que saiu ontem a respeito do problema ao criar do circuito de compras, né? E aí consequentemente chegou a atingir aí o DEVA, o HCTR, o Versalhes na questão de cotação, né? Esses fundos aí estão caindo bastante. É muito provável devido a esse problema, né? E ao mesmo tempo em que ele cai, muita gente acaba se perguntando, principalmente o DEVA, que é o que está tendo a maior queda dos três, né? Fica a questão, e aí, vale a pena entrar no fundo a um preço tão baixo como ele está? Vocês devem estar, muita gente se perguntando nessa questão. A gente vai dar uma entrada no relatório gerencial, olhar os ativos, olhar os riscos, as margens de seguranças, as inseguranças do DEVA e ajudar você aí a decidir, tirar suas próprias conclusões e no final chegar e pensar, e aí, vale a pena ou não, diante do risco, diante da exposição, diante das seguranças também, diante do que é o DEVA 11, ok? De antemão, peço a vocês aí que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento, beleza? Participa do grupo Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo. Deixa seu like aí no vídeo. Nesse exato momento, 2 horas e 40 minutos, cotação aí está na casa de R$78. Uma queda aí de menos 6,83, né? Uma queda muito, muito grande. E a gente sabe que a volatilidade de fundos de papéis, não de fundos de papéis, né? De fundos imobiliários no geral, claro, é bem baixa, e a gente vê uma queda tão expressiva como essa já tende o alerta, né? No caso, o P sobre VP do ativo é de 0,77. Se a gente pegar o último rendimento entregue, tá? Não é uma garantia de que seja o próximo, mas a gente pegar aqui o último rendimento entregue na faixa de R$1,10 e dividir pelo valor atual do fundo, eu já vou colocar aqui 11, para não precisar fazer a conversão depois. A gente tem um rendimento aí de 1,4% ao mês, né? Que é um rendimento muito, muito grande, né? Mas a gente vai entrar no relatório gerencial, ver os riscos. Já estou aqui com o relatório aberto, olha. Vamos aqui descer mais um pouco, ele vai falar sobre o último dividendo de R$1,10. Dividendo esse que é anualizado é de 16,1. Vai falar um pouco aí sobre a taxa média ponderada, que atualmente é de IPCA mais 10,44, que sinceramente é uma taxa muito boa, ok? Mais à frente, ele vai falar aí que os rendimentos de fevereiro serão considerados o IPCA de dezembro e IPCA de janeiro, né? Tal rendimento esse de fevereiro que sai hoje, dia 7/3, aí até o final do dia deve estar saindo. Fica essa expectativa aí para a gente ver como é que vai sair esse rendimento. Fala aqui sobre as operações que se encontraram adimplentes, né? Lembrando, esse relatório aqui, ele é de janeiro. No caso, ele foi emitido em fevereiro, porque tem aquele delay, tá? Ele foi emitido mais ou menos aí no meio de fevereiro. Vai falar um pouco sobre a alocação do fundo, as alterações que teve em referência ao mês anterior, tá? Descendo aqui a parte na DRE, a gente vê que ele, até os juros ele manteve-se constante aí, pelo menos entre janeiro e dezembro. Teve aquela variação, mas não tão grande como na correção monetária, né? Até porque é um fundo atrelado a IPCA. A deflação ali fez estragos aqui no período, como a gente vê aqui, de setembro, outubro e novembro. Ele deu uma recuperada em dezembro, porém em janeiro ele voltou a cair um pouco essa correção monetária, né? Fica essa expectativa para hoje. Vamos descer mais, para a gente já entrar na parte de risco do ativo, onde agora sim a gente entende um pouco mais sobre o ativo, né? Atualmente o fundo tem 87,5% de exposição do seu patrimônio em CRIs, né? Em CRIs. Temos também 6,5% do patrimônio do DEVA em fundos imobiliários e 6% compõe o caixa do ativo. Quanto à subordinação, a gente entende um pouco mais sobre os riscos, onde a gente vê uma exposição em série únicas de 37,1 e em série sênior de 37,0, né? Série sênior, lembrando, é a mais segura das três condições, no caso de série sênior, mezanina e subordinada. Porém, o ponto negativo aqui é na questão das subordinadas, né? Ele tem séries subordinadas e, nesse caso, um peso de 12,3% de exposição. Lembrando, caso venha a ter um problema na operação ali, as séries subordinadas são as primeiras a ficarem sem receber. Caso o problema aumente, se alastre, aí sim chega nas séries mezaninos, que também ficam sem receber. E caso o problema ainda persista, aumente, aí pode chegar às séries sêniores, que no caso é a última a ser atingida. Quanto à série subordinada, a série única, né? É outra caracterização, né? Trata-se de crédito corporativo.
ele não tem séries de subordinação, como no caso da sênior, mezanino e subordinada. A série única é um crédito, caso venha ter problema, ele atinge ele diretamente, porém ele é um crédito corporativo aí, que é meio que tido como se fosse um pouco mais seguro, mas não quer dizer necessariamente que ele seja mais seguro do que uma série sênior, ou quer dizer que ele seja mais seguro até mesmo do que uma mezanina subordinada, né? Até porque vai depender aí desse nível corporativo, né? Desse rating, desse crédito com essa empresa, tá? Quanto aos segmentos, a gente também tem outro ponto aqui de atenção. Nós temos uma participação boa no crédito corporativo, no caso aqui 31,9%, e a gente tem uma exposição em multipropriedade, loteamento e incorporação vertical, que não são tidos também como operações assim de uma segurança maior, né? No caso, somando essas três operações, a gente tem uma exposição aí de quase 50%, ok? Mais à frente a gente vê novamente a questão da taxa média da carteira, apresentada aí PCA mais 10,44%, apresentando 83,2% da carteira. Temos também GPM, CDI e NPC, a taxas bem menores. Quanto ao duration das operações, um duration muito bom, no caso 2,1 anos, e um LTV médio até considerável, assim, de 49,1%. Lembrando, o LTV, quanto maior o LTV, mais arriscado fica a operação. Quanto menor o LTV, mais seguro fica, porque você tem mais garantias. Por exemplo, um LTV de 25% quer dizer que de cada R$100 que aquele devedor tem de garantia, o fundo está entregando ali a ele, está disponibilizando a ele R$25, né? Ou seja, aí, um LTV de 25% ele tem praticamente 4 vezes o valor emprestado em garantias, né? Mais à frente, temos a exposição por regiões, onde a maior parte está no Sudeste, seguido do Sul. Quanto à proteção contra a deflação, 99% da carteira protegido contra variação negativa de inflação, tá? E a gente entra no relatório na parte do portfólio em si, das operações, o detalhamento das operações, onde a gente vê que a maior peso a gente tem aqui de 6,3% na Chemin, porém a gente tem a Hope aqui que se repetindo em duas ocasiões, no caso tem 5,55 mais 2,41, temos então aí um peso, a gente somando as duas operações, na faixa de 8% de exposição, tá? Aproximadamente 8% de exposição, o que é abaixo dos 10% quando a gente julga ali, que a gente julga saudável, né? Também temos aqui a GPK, que se repete em 3 ocasiões, um peso de 3,2 mais outro de 3,02, somando aqui a gente tem 6,14, né? E aqui outra de 2,16, no caso, vai para 8,3 por aí, né? Aproximadamente, o que também está abaixo dos 10% de exposição. Temos outros também repetidos, mas também vão estar bem abaixo dos 10% de exposição, ou seja, quanto à exposição não temos um ponto negativo, né? Já que ele tem um portfólio aí bem distribuído abaixo dos 10% ali. Porém, um destaque aqui vai para a questão da razão, PMT, né? Lembrando aí, a PMT, no caso ali é o valor da parcela mensal que essa operação paga, né? No caso, vamos supor que a Cheminha que ela paga aqui ao DEVA, um PMT ali de, por exemplo, tá? R$1 milhão, ou seja, a parcela que ela paga ali ao DEVA, aos juros, a correção e tal, tá? Tem 1 milhão ali que ela paga, por exemplo, tá? E é criada uma conta para essa operação, onde os inquilinos, né? As pessoas que compõem essa operação fazem os pagamentos de suas mensalidades, né? De seus valores, e aí nessa conta junta o valor total e paga esse PMT, tá? E quanto mais dinheiro tiver nessa conta, né, mais segurança você tem naquele pagamento. Por exemplo, você tem um PMT de 1 milhão e na conta tem 1 milhão também, né? Vamos supor que tem 1 milhão também, então você tem uma razão PMT de 100%. Ou seja, você tem 100% de dinheiro que você precisa pagar a operação naquele mês, você tem na conta. No caso, se você tem um PMT de 150, quer dizer que de 1 milhão que você deve à lei, você tem 1 milhão e 500 mil, né? Você tem um valor 50% acima do necessário para pagar, ou seja, passa um pouco mais de confiança, né? Já que você tem dinheiro na conta mais do que é necessário pagar. Já que se você tem um PMT abaixo, uma razão PMT abaixo de 100%, quer dizer que você ainda não tem nenhum dinheiro para pagar aquela mensalidade daquela operação, né? O que já causa uma preocupação grande, né? No caso, a gente vê aqui várias operações aqui não tem detalhamento, né? Tá aqui o não se aplica. E a gente tem aqui a GPK, que tem uma razão PMT atual de 49,9%, que é uma razão PMT muito, muito baixa. Ou seja, nesse momento aqui quer dizer que por exemplo, 1 milhão que ele tivesse ali
que pagar, ele só tem metade, ele só tem 500 mil até o momento aqui na conta. Pode entrar dinheiro depois, né? Claro, pode ter pagamentos aí que são feitos posteriormente, aí no final do mês, tal, o detalhamento. Mas aqui, nesse momento, né? O razão PMT está bem baixo. Essa outra do GPK aqui também, 49,9%. Vamos ver aqui, essa outra GPK não tem detalhamento. Já essa daqui, a gente tem, já aqui 140%, ou seja, o valor da mensalidade ele já consegue pagar, ainda tem 40,7% a mais na conta. Um aqui com 210%, ou seja, tem mais do que o dobro do valor necessário. Várias outras também vão ter valores bem acima. Destaque aqui vai para algumas operações com valores bem abaixo. No caso, essa aqui tem 71%. Vou até colocar aqui de vermelho. Essa, como a gente já viu, essas duas GPKs aqui também estão muito abaixo, né? E no caso, essa GPK, como a gente já viu, é uma das exposições maiores no portfólio do ativo, tá? Temos aqui também, temos aqui bem saudáveis, né? Ó, 254%. Mas a gente tem aqui, nesse caso aqui, ó, 88, 78, 86, 97. Ou seja, valores bem abaixo do que era para ter ali para pagar, né? No caso ali de cada 100 reais, essa conta aqui deve 100 reais para pagar, tem apenas 88% na conta. A gente vê aqui 78, 86, 97. Ou seja, essas operações aqui, pode, claro, o dinheiro vir depois, né? A gente tem aqui uma operação com 425, né? Que é bem já saudável, mas tem várias operações que estão bem com PMT, a razão PMT bem abaixo do que é esperado, né? Aqui até que tá tranquilo, a gente vê várias operações aí já com sinalzinho de alerta, né? Pode o dinheiro vir a cair depois, mas fica essa preocupação. A gente pode até consultar detalhamento esses CRIs aí, essas operações nas securitizadoras para ver mais detalhes, né? Mas é algo a se manter atento, né? Quanto à taxa média na questão da performance de obras, grande parte das obras aí estão 100% concluídas, tá? A gente consegue ver aqui o andamento das obras. Assim como também na questão de vendas, a gente vê aqui, boa parte aí está acima dos 80% de vendidos. Também temos aqui participações em fundos imobiliários. No caso, temos o DVFF, que é a maior participação, com 3,2% de peso. E a gente tem mais à frente o detalhamento dessas operações em si, tá? Voltando aqui para o relatório, outro grande destaque é a questão do circuito de compras, né? Quem já viu o vídeo mais recente aí a respeito dessa operação, esse CRI teve um problema aí de inadimplência, na questão aí do pagamento ao DEVA, ao Versalhes, ao HCTR, né? Que todos têm ele. E anunciou que ia pagar hoje, né? No caso, teve um atraso do pagamento em fevereiro, ficou para hoje. E aí, automaticamente, né? Já levanta aquele alerta, né? O fundo já... A operação já atrasou, então fica como é que vai se comportar os meses futuros, né? Vai continuar atrasando, vai chegar um momento que não vai conseguir pagar. Inclusive o circuito de compras vem sendo alvo de CPI, problema lá com pirataria, muita coisa envolvendo. E aí, diante desse problema, essa operação aqui que tem um peso, a gente vê aqui ó, de 4,88% no DEVA, ele não tem só essa operação, ele vai ter outra aqui embaixo também, ó, 4,88 mais 0,54. Deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo. No caso aí, mais de 5%, né, de exposição nessa operação, tá? Ele também tem aqui, vamos olhar se a questão do XBXO, se ele tem diretamente XBXO, também tem, e aí vai mais quase 2% em cima, vai mais para 7% de exposição. A questão do circuito de compras, né? Isso aí, com certeza aí, contribuiu bastante para essa queda, né? Até porque o anúncio desse problema aí do circuito de compras foi ontem, automaticamente o fundo já teve uma queda bem grande ontem, também já teve outra queda grande hoje. A gente vê aqui ontem, por volta aí do início do pregão, vamos colocar aqui, ó, 6 horas da manhã, 10 horas da manhã, né? Dia 6, começou a 87, e aí ele foi caindo até chegar aí ao final do dia. E hoje já continua caindo, onde teve essa outra queda bem expressiva. A gente pegar aqui a queda de ontem, do anúncio do problema do circuito de compras para hoje, uma queda de 10,31%, né? Ou seja, uma queda muito grande. Reflexo aí desse fato relevante dessa operação em si, tá? Fica esse detalhe aí também, que vem contribuindo para essa queda bem expressiva, né? Ou seja, um ponto mais ainda a ser mantido em observação aí no DEVA 11, né? Um ponto mais de risco. Em resumo, a gente tem um rendimento aqui considerando o mês anterior, né? Claro, rendimentos anteriores não são garantias de rendimentos futuros,
de quase 1,41% de rendimento no mês e temos esses riscos apresentados, né? E aí cabe a cada um definir se vale a pena ou não, né? Se está dentro de sua estratégia ali, dentro de suas margens ou não. Não adianta eu chegar aqui e dizer que o fundo tal vale a pena, que o fundo tal não vale a pena, até porque isso vai depender da interpretação de cada um, vai depender do risco que cada um quer correr e do risco que cada um tem em suas carteiras, ok? E aí fica a pergunta a você, investidor. E aí, para você, o rendimento cobre esse risco? Você está sujeito a esses dados apresentados aqui, essas operações? Você tem ciência do que é o DEVA 11? Para você, então, vale a pena ou não? Tá? Cada um tem sua opinião, cada um tem sua carteira, ok? Lembrando novamente aí, se inscreve no canal, isso ajuda demais o crescimento, tá? Deixa o seu like no vídeo, participa também do grupo Telegram, o link vai estar na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!